O secretário-geral da OTAN fala que a Europa precisa se rearmar novamente. Aí a fala do Marco Rutte tem repercutido agora em uma entrevista para o jornal The Guardian, né? E aí ele afirmou que a OTAN precisa se organizar militarmente novamente por conta do perigo em que a Rússia está representando hoje. A gente sabe que a Rússia tem entrado nesse conflito, né, geopolítico, né, uma verdadeira guerra com a Ucrânia praticamente desde 2014, quando ela anexou a Crimeia lá nesse ano, né? Então já tem mais de uma década que existe uma relação belicosa, conflituosa entre Rússia e Ucrânia. E a OTAN, sabendo disso, ela planeja, né, se reorganizar militarmente nesse sentido. O que é que acontece? Acontece o seguinte, a Rússia, apesar de desde a década de 90, com o fim da União Soviética, ele ter perdido poder e importância militar e econômica dentro da organização internacional, ela ainda representa uma força geopolítica, né? Um armamento. A gente sabe que não só pela condição do uso de bombas atômicas, que eles têm um arsenal gigantesco de armas nucleares, mas também pelo seu tamanho, pelo seu gigantismo, a quantidade de recursos naturais. E a Rússia sempre se deu bem quando tem um estadista forte, que é o caso do Vladimir Putin, né? E depois do final da década de 90, né, com o fim da União Soviética e o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos foi aos poucos convidando novos países para fazerem parte da organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a OTAN. Inclusive os países bálticos, que estão ali, a Lituânia, a Estônia, ficam mais ao norte da fronteira russa. E depois, com o fortalecimento, né, da importância do poder do Putin no cenário do contexto internacional, a gente viu que a Rússia passou a se incomodar com essa presença não militar, mas da fronteira da OTAN, né, juntamente com a fronteira da Rússia. E nesse contexto, a gente precisa entender que a Rússia sempre rivalizou como potência contra os Estados Unidos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Só que a União Europeia, ela desde a Segunda Guerra Mundial, ela se assentou numa relação social, principalmente no estado de bem-estar. E aí eles não querem mais entrar em conflito. A geração de hoje não é uma geração voltada para o nacional desenvolvimentismo, né? Não são nações patriotas, apesar de que a Alemanha, sim, essa Alemanha de hoje, ela está começando a voltar-se para a extrema-direita, desde o fim da Segunda Guerra Mundial que a gente não via isso. Isso tem sido um problema agora na Alemanha com o partido AfD ascendendo politicamente e está querendo agora, né, se estabelecer como o partido com maior influência dentro do governo alemão depois da saída da Angela Merkel. Então essas relações estão conflituosas nesse sentido aí. E o que a gente imagina, eu pelo menos que a gente pode, como minha humilde opinião, eu acredito que a Rússia não vai ainda tentar, né, fazer alguma coisa contra os países da OTAN, mas ela aos poucos vai sim, né, tentar de uma outra forma, de um outro estabelecimento, de uma outra geopolítica, afastar as fronteiras da OTAN para longe das suas fronteiras. E isso vai resultar, né, em alguns pequenos conflitos, talvez com esses países bálticos, principalmente, que têm uma condição econômica e social mais fragilizada do que, por exemplo, com a Polônia. A Polônia está investindo mais ou menos 10% do seu PIB em armamento já, e a Alemanha também afirmou que vai voltar a gastar, né, com armamento, e os Estados Unidos ficam ali nesse meio termo ali, sabendo que eles que meio que organizam a OTAN, e a gente assiste nesse contexto internacional vários conflitos no mundo. Isso é que é o problema. Você vê também a questão do conflito de Israel-Palestina, que está acontecendo já de forma sistemática desde 2023. Tem também as questões do Irã e Arábia Saudita, que aí usam como bucha de canhão o Iêmen, né, que sofre com os Houthis, né, que são patrocinados pelo Irã, um outro conflito geopolítico, uma guerra regional. Tem também a questão de Índia e Paquistão, vira e mexe, estão brigando, né? E existe a possibilidade também da China tentar ali fazer a invasão de Taiwan, que é muito falada há muito tempo e que alguns cientistas e políticos sociais não acreditam nessa possibilidade. Mas é claro que a gente tem que seguir acompanhando esse contexto, né, internacional e sempre estar a par de como essas relações, né, políticas vão se concretizando, né, e se estabelecendo conforme vão se passando os anos. Beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre atualidade, geografia, geopolítica, segue o nosso canal, deixa o seu like, comenta o que você achou, que a gente sempre vai estar trazendo conteúdo novo aqui. Beleza? Um abraço, até a próxima.